falar um pouco exclusivamente sobre liderança, alguns aspectos de liderança. Se você tem onde anotar aí, anote. Se você pode colocar no seu celular, faça isso. Se você tem onde escrever, faça isso. A gente vai gastar aí um tempinho para meditar na palavra de Deus e falar um pouco sobre liderança. Nós vamos falar hoje sobre 5 bases, 5 aspectos de uma liderança bíblica. 5 pontos que são fundamentais para a gente ter uma liderança abençoada, para a gente poder exercer, esse cargo de liderar pessoas, de liderar grupos, de trabalhar coletivamente, de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chamou. Então, nós vamos hoje meditar em 5 pontos. Não será uma explanação longa, será uma explanação bem sucinta, mas eu creio que se nós conseguirmos reter e aplicar esses 5 pontos, será maravilhoso. Então, se você pode anotar, pegue uma caneta, pegue seu celular, seu smartphone aí, faça isso em nome de Jesus. Então, nós temos aqui 5 bases da liderança bíblica. Às vezes, gente, quando a gente assume um cargo de liderança, quando a gente é chamado para estar à frente de um trabalho, um dos erros mais comuns é a gente querer liderar conforme a nossa personalidade. Então, se eu sou agitado, se eu sou, tenho uma personalidade um pouco mais ativa, eu tento implementar isso no grupo que eu estou liderando. Eu tento fazer com que as pessoas se tornem iguais a mim. Se eu sou impaciente, se eu quero as coisas para ontem, eu tento fazer com que as pessoas que estão comigo andem nessa linha. E aí, gente, a gente comete um erro que é um erro grosseiro. A gente tenta fazer com que as pessoas que estão à nossa volta reajam e pratiquem o estilo de liderança que a nossa personalidade almeja. E quando, na verdade, o que a gente precisa fazer quando a gente está liderando algo, é fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu não devo basear a minha liderança nas minhas expectativas, no meu currículo, no meu conhecimento, na minha personalidade, na minha forma de atuar. Não, eu devo basear a minha liderança naquilo que a Bíblia diz. Quando eu sigo o que a Bíblia diz, eu começo a ter resultados como a Bíblia diz. E muitas vezes a gente peca, a gente tropeça, a gente fica dizendo: meu Deus, ninguém me ajuda. Meu Deus, é uma situação que eu falo, ninguém me entende. Meu Deus, porque o líder tem essa neura, de querer que as pessoas estejam juntos, estejam perto. E muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente está agindo, a gente está praticando aquilo que a nossa personalidade, aquilo que a nossa mentalidade julga ser o melhor. Então hoje a gente vai tratar de 5 bases, pontos simples de uma liderança conforme o que a Bíblia diz. Então nós vamos começar hoje falando sobre 2 Timóteo 2:24. Esse é um texto que, quando eu ouvi esse texto, quando eu li esse texto, passei por ele várias vezes, e quando o Senhor despertou esse texto, o Senhor começou a falar comigo: presta atenção, que nesse texto eu vou te ensinar sobre como ser um bom líder. E aí, irmãos, quando a Bíblia vai falar sobre liderança, quando a gente vai aprender sobre ser um bom líder, a gente fica esperando ter instruções de como fazer os outros fazerem o que é certo. Quando a gente vem para um cargo de liderança, o que a gente espera? Espera receber instruções de Deus para ensinar as pessoas a como fazer aquilo que a gente quer. E quando eu caí nesse texto, eu me deparei com um texto escrito por Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e ele escreve esse texto falando sobre coisas que Timóteo deveria fazer, comportamentos que o líder deveria ter, ensinamentos que o líder deveria praticar na sua vida. Ele não deu uma instrução dizendo: Timóteo, faça desse jeito, ensine o povo a fazer assim, pratique, faça com que eles pratiquem dessa maneira. Não, são instruções que Paulo dá a Timóteo, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, com relação àquilo que o líder deve fazer, as mudanças que o líder deve ter, o estilo de vida que o líder deve praticar. Tudo que vai acontecer depois é resultado daquilo que começou no líder. Aquilo que os liderados vão fazer, aquilo que os cooperadores vão fazer, aquilo que os colaboradores vão executar depois é resultado de uma mudança interna.
é resultado de um estilo de vida do líder. As pessoas andavam com Jesus e queriam estar perto de Jesus, não por aquilo apenas que ele falava, mas principalmente por aquilo que Jesus vivia. É muito bom estar perto de alguém que vive o que prega. É muito bom ser liderado por alguém e caminhar com alguém que quando abre a boca fala daquilo que vive. E a gente é muito bom de dar conselho para o outro, já viu? Que a gente sempre tem um conselho na ponta da língua para dar para alguém. A gente sempre tem uma oração de fé pronta para liberar sobre a vida de alguém. Mas quando o problema é conosco, parece que a nossa fé vai pelo ralo. Quando é a gente que tem que praticar aquela palavra, meu Deus, como é difícil. E o Senhor, para nos instruir, Ele liberou várias palavras. E essa aqui é uma delas. Eu creio que esse é um texto-chave na Bíblia para a liderança ser uma liderança conforme o coração de Deus. Esse texto diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Irmãos, esse é um texto curto, mas que é uma bomba. Esse texto tem uma riqueza enorme, e ele começa dizendo: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Nós vamos agora pegar 5 aspectos daquilo que Paulo está ensinando a Timóteo, 5 bases para que a nossa liderança seja conforme a liderança de Deus. Aspecto número 1. O texto vai dizer: ao servo do Senhor não convém contender. Deus está dando uma instrução para um líder que ele chama de servo. A primeira característica de um líder, meu irmão, é o serviço. O líder não veio para a terra para mandar. O líder não veio para a terra para estar na frente de uma posição apenas que lhe dê notoriedade, não. O líder veio a essa terra para servir. Tudo que nós vamos fazer e tudo que as pessoas vão querer fazer junto conosco está atrelado a esse termo, serviço. Todo líder foi chamado para o serviço. O maior líder de todos os tempos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, quando veio a essa terra, falou isso: eu não vim a esse mundo para ser servido, mas eu vim a esse mundo para servir. Os discípulos brigavam entre si dizendo: Senhor, quando nós chegarmos no teu reino, coloca um de nós assentado à tua direita, outro à tua esquerda, nos dê um lugar perto de ti. E Jesus disse: olha, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Uma coisa que a gente precisa ter no coração, gente: servir é fundamental para que a nossa liderança seja efetiva. Serviço é fundamental para que Deus possa se mover aonde a gente está. Só que existe uma grande confusão entre a motivação pela qual eu sirvo e a causa pela qual eu devo servir. Traduzindo, as pessoas acham que o serviço é o que vai aproximar elas de Deus. As pessoas acham que estar todo dia na igreja, que estar todo dia fazendo algo para o Senhor, é isso que vai fazer com que Deus se agrade delas. É isso que vai fazer com que Deus olhe para mim e diga: cara, servo bom e fiel. É isso que vai fazer com que eu tenha intimidade com Deus. E isso, gente, é um engano. O meu serviço não vai me aproximar de Deus. Muita gente serve e está apenas sendo ativista. Está fazendo um monte de coisas que Deus nem mandou fazer. São pessoas que colocam a mão em tudo. Todo dia está na igreja, todo dia está fazendo algo, é prestativo, mas o seu coração muitas vezes não está conectado com o Senhor. Esse é um grande risco que a gente corre, usar o serviço para enganar a nossa mente, o nosso coração e aparentar que a gente está bem com o Senhor. O serviço, gente, ele é a consequência da minha relação com Deus. Eu começo a servir a Deus e a qualidade do meu serviço está diretamente ligada à intimidade que eu tenho com Ele.
É porque eu amo o Senhor, é porque eu ando com o Senhor, é porque eu sou apaixonado com o Senhor, que a minha vida começa a ser um serviço constante a Deus. Esse termo a gente precisa guardar no coração e nunca mais esquecer. O Senhor, meu irmão, não está esperando ou cobrando de você serviço. O Senhor está cobrando e querendo de mim e de você relacionamento. Quando eu me relaciono com Ele, eu fico apaixonado por Ele. Quando eu começo a orar, quando eu começo a buscar a presença dEle, eu digo: Deus, como eu posso não te servir? Como eu posso, Senhor, andar contigo e não ser apaixonado pela tua casa? Como eu posso, Senhor, andar contigo e ficar retendo coisas no meu coração? Quando eu começo a andar com Jesus, eu sinto o cheiro dele, eu sinto a voz dele, a paz que vem dele. Eu digo: eu preciso te servir. Eu não sirvo o Senhor para ficar perto dele, eu fico perto dele e por isso eu sirvo. Eu ando com o Senhor, e quando eu ando com o Senhor, eu tenho paixão por quem Ele tem paixão. Eu começo a amar aquilo que Ele ama. E o Senhor, irmãos, Ele ama apaixonadamente a sua igreja. Vir à igreja, irmãos, é um privilégio. Servir na casa do Senhor, irmãos, é algo maravilhoso. Que nessa manhã isso possa aflorar no teu coração. Não é um peso, não é um fardo, não, irmãos. Estar hoje nessa manhã aqui, isso é um privilégio. Poder falar do Senhor, do amor dEle, é um privilégio. Vir para a igreja, fazer as coisas na igreja, falar do Senhor, servir, irmãos, é uma prova de amor. Quer saber o quanto você ama o Senhor? Coloca agora na balança o quanto você tem servido ao Senhor, mas servido com o coração alegre. A palavra do Senhor diz isso: servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dEle com canto. Quando eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo o Senhor por uma barganha, por uma luta que eu estou passando, não. Eu devo servir ao Senhor porque eu sou apaixonado por Ele. Que nessa manhã isso possa ser uma revolução na nossa mente. De repente, pela rotina, pelas lutas, as circunstâncias, todos nós aqui temos as nossas demandas diárias para vencer, nós sabemos disso. Mas não deixe, irmãos, com que vir à igreja seja um ativismo. Não deixe que cumprir uma escala na igreja ou ajudar os irmãos em algo que precisa ser feito seja apenas um desencargo de consciência. Quando você serve ao Senhor, você está demonstrando o seu amor a Ele. E esse amor, gente, não é um amor pelo líder, não é um amor pela obra, não. Esse amor é um amor ao Senhor. E porque eu amo o Senhor, então eu amo quem Ele ama. Eu amo a liderança, eu amo os meus amigos, eu amo as pessoas que ainda não o conhecem, eu amo o serviço. Coisas pequenas que a gente faz servindo e que a gente diz: Deus nem está vendo isso aí. Isso é algo extremamente simples, qualquer um pode fazer. Saiba que o Senhor, Ele está de olho nas pequenas coisas. A palavra de Deus diz: não despreze os pequenos começos. Coisas grandiosas vão começar com uma pequena semente. É uma pequena palavra, é um pequeno serviço. É o dia que ninguém quis vir e você veio, e naquele dia o Espírito Santo vem e te pega. As maiores experiências que eu e a Grazi tivemos na nossa vida espiritual com Deus foi assim. Em dias que a gente estava fazendo coisas simples. A primeira vez que eu escutei o Espírito Santo de maneira forte na igreja, Deus já tinha falado comigo em casa, mas eu ainda não tinha tido uma experiência com Deus na igreja. E eu me lembro que assim que nós nos convertemos, nós começamos a trabalhar na igreja, e um dia eu estava limpando o banheiro da igreja. E quando eu estava limpando o banheiro da igreja, o Espírito Santo entrou no banheiro da igreja. E eu me lembro que naquele dia o Espírito Santo disse, a igreja estava vazia, não tinha ninguém, só estava eu lá. E o Espírito Santo disse: filho, o quanto você permanecer na minha presença, o quanto você permanecer nos lugares aonde eu te mandar ir, vai ser a proporção daquilo que eu vou poder derramar sobre a tua vida.
Às vezes, irmãos, é arrastando uma cadeira, é limpando o chão, é varrendo a igreja, é cuidando do banheiro, é cuidando da porta, algo simples, que o Espírito Santo vem e te dá uma instrução que muda a tua vida. Eu carrego essa palavra no meu coração até hoje, e ninguém estava lá para saber que eu estava limpando o banheiro, eu estava escondido. Mas Deus adora pegar aqueles que estão escondidos, aqueles que ninguém está vendo, e depois colocar num lugar de notoriedade. Não é para que as pessoas te vejam, mas é para que vejam a luz que sai de você. Amém? Glória a Deus. Serviço, gente, serviço não é um trabalho apenas para homens ou para instituição. Serviço não é o que me aproxima de Deus. Serviço é o resultado do meu amor, do meu clamor, da minha paixão por Jesus. Se eu amo a Jesus, eu sirvo. O líder que serve, o líder que é servo, ele produz inspiração. Quando você é um líder que trabalha e as pessoas observam você trabalhando, você inspira outros. É muito comum quando a gente assume um cargo de liderança, a gente mandar, né? Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, faz assim, e assim, alguém tem que liderar. Mas não existe nada mais inspirador do que você ver um líder que bota a mão na massa. Do que você ver um líder que ele faz aquilo que ele está dizendo que é para fazer. Os maiores líderes não são os líderes intelectuais. Você vai ver nas grandes corporações, nas grandes equipes, existem vários tipos de liderança. Existem o líder que é o líder intelectual, é aquele camarada que é o mais inteligente da turma. Ele fica quietinho, não fala nada, mas quando abre a boca ele solta uma bomba, fica todo mundo assustado, meu Deus. Ele fica ali. Tem líderes que são líderes efetivamente práticos. Pessoas que estão sempre praticando e com a sua atitude as pessoas começam a ver como é que se faz. Esses líderes de atitudes práticas são aqueles que as pessoas seguem. Porque o líder que é só intelectual, as pessoas que têm uma capacidade intelectual mais baixa, ficam olhando e dizendo, cara, eu nunca vou falar como ele. Cara, eu não tenho condições de ser assim. Esse cara, ele entende muito, mas assim, a metade das coisas que ele fala eu nem entendo. E muitas pessoas olham para esse líder e dizem, ele é muito diferente de mim, ele está muito distante de mim. Agora, aquele líder que está no meio do povo, ensinando como fazer, todo mundo gosta de estar perto. As pessoas se apaixonavam por Jesus, porque Jesus não ficava dizendo o que fazer, Jesus fazia. Jesus, ele era tão bom em ensinar na prática, que as pessoas, os discípulos, tinham que perguntar para ele. Um dia os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou seus discípulos. Como é que os discípulos chegaram nessa conclusão que eles tinham que aprender a orar? Porque toda hora eles viam Jesus orando. Ele acordava mais cedo, sumia, todo mundo levantava, meu Deus, onde é que o Senhor está? Ele sumiu, daqui a pouco vinha ele, estava lá orando. Acordava antes de todo mundo e saía para orar. Ia para lugares desérticos e orava. No meio da madrugada, atravessava a madrugada orando. E aí os discípulos, vendo o que Jesus fazia, disseram, se Jesus faz isso, isso deve ser importante. Senhor, nos ensina. Jesus, ele muito mais praticou ensinamentos do que efetivamente falou sobre eles. Quando eu sou um servo, quando eu sirvo as pessoas, então eu inspiro as pessoas. Um líder que é servo, ele produz admiração. Irmãos, é muito bom você andar com quem você admira. É muito bom você andar do lado de gente que você olha e diz assim, cara, eu queria ser assim. Admiração não é idolatria, admiração não é colocar a pessoa em um pedestal, mas admirar é dizer assim, isso que ele faz é bom, eu quero isso para a minha vida. Eu e você como líderes, e assim gente, nós não somos líderes apenas na igreja. Essa palestra, esse conteúdo aqui não é apenas para você usar aqui na igreja não, isso é para a gente usar na vida. Lá no teu trabalho, lá no lugar secular, aonde você está, por onde nós passamos, nós somos líderes. Porque nós conhecemos a Cristo, Ele nos chamou para influenciar, Ele nos colocou como luz, como sal nessa terra. Mesmo que você não queira, onde você está, você é um líder. Porque você tem um espírito de liderança, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ainda que você fique escondido lá naquele lugar, você precisa ocupar um lugar de liderança, um lugar de influência.
E para fazer isso, nós precisamos servir. Quando eu sirvo, eu inspiro. Quando eu sirvo, eu gero admiração. E o principal, um líder que é servo, ele promove união. Você já viu que em lugares que a gente está com a mente desocupada, um monte de tempo vago, já viu que a gente começa a gastar tempo com o que não deve? Férias, não sei você. Você sai de férias e diz, agora eu vou dar um tempo, graças a Deus, vou aproveitar, vou descansar. E aí começa o primeiro dia uma benção, o segundo dia só alegria, o terceiro dia você diz, meu Deus, troço chato, saudade, né? Saudade daqueles caras lá do emprego, meu Deus, saudade da minha rotina. Por que isso? Porque quando você está servindo, existe algo importante que acontece. No serviço existe união. Deus não nos chamou para servir sozinho. Deus não te chamou para caminhar sozinho. A Bíblia vai dizer, Deus disse quando criou tudo e disse, é muito bom. Fez o homem e disse, é bom. Mas aí ele olhou para o homem e viu que o homem estava só e disse, não é bom que o homem viva só. Eu e você não fomos feitos, irmãos, para sermos ilhas. A palavra do Senhor diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele busca os seus próprios interesses. Um sintoma de um líder sadio é que aonde ele está, existem pessoas junto com ele. Aonde um cara que serve está, tem sempre alguém junto. Ele está fazendo algo, alguém se motiva, se compadece, tem sempre alguém perto. Agora, essa união aqui, gente, ela só vem quando o líder está servindo cheio do Espírito Santo. O ativista, ele é chato. Ele está sempre cobrando, ele está sempre dizendo por que tu não veio. É um cara, é uma tragédia. Ninguém suporta, tu vê ele, dá vontade de fugir. Por quê? Porque ele está trabalhando, ele está servindo na força do seu braço. Agora um líder cheio do Espírito Santo, ele tem graça. Quando alguém falta, no coração dele não está miserável, esse cara faltou, olha aí, ó. Jesus queima ele, não. Quando alguém falta, o seu coração se compadece. Cara, meu Deus, o que aconteceu com ele? Esse cara não está bem, ele estava sempre aqui. O coração de um líder cheio do Espírito Santo, ele tem a união no seu coração. Amém? Jesus disse, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida. O serviço está diretamente atrelado a isso. Você não se autosserve, você serve a outros. A sua vida vai se desgastando no serviço de outros. Você vai gastando o teu tempo para servir outros. Você vai gastando as suas forças para servir outros. Você vai gastando os teus recursos para servir outros. Você vai gastando os bens materiais que você tem para servir outros. E parece uma loucura para o mundo, mas para você que está em Deus, é uma declaração de amor àquele que nos resgatou, nos redimiu, nos lavou. Então tudo que eu tenho, volta para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Primeiro aspecto então, serviço.